pessoal, aqui é o professor Luiz Iago e agora a gente vai iniciar aqui a nossa videoaula de revisão, certo? Que irá aí tratar sobre uma revisão breve sobre alguns temas que nós já discutimos aqui em aulas anteriores, mas que servirá essa aula aqui para que vocês tenham um panorama, certo? E lembrem um pouco dos conteúdos que já trabalhamos e com isso consigam aí responder às atividades, ok? Então, primeiro ponto que nós vamos discutir aqui nessa revisão é sobre o conceito de consumidores, né? Lembrando que a gente vai dividir essa revisão aqui em vários pontos e à medida que eu for passando aqui as projeções, eu vou explicando o que é de mais importante que vocês têm que saber em relação a cada um dos conteúdos que nós trabalhamos nas aulas anteriores e que serão cobrados aí nas atividades. Tá bom, pessoal? Então, primeiro ponto que vocês têm que se concentrar quando a gente fala dos espaços da circulação e do consumo, né, da produção e do consumo, é sobre o conceito de consumidores. Eu tenho que entender, né, que eu vou ter aí o desenvolvimento de atividades econômicas na sociedade. Essas atividades econômicas, elas vão tanto produzir bens industriais, produtos industriais, certo? Ou que muitas vezes nem precisam ser industriais, podem ser produtos agropecuários, agrícolas, pecuaristas, que vão servir para a alimentação da população, por exemplo, ok? Como também prestação de serviços, os mais diversos tipos de serviços que são oferecidos aí à população, certo? De maneira geral, educação, saúde, habitação, moradia, saneamento básico, ok, pessoal? Serviços odontológicos, médicos, hospitalares, certo? E uma grande infinidade em si de serviços que são oferecidos constantemente aí à população. Então, o que acontece, pessoal? Todas essas pessoas que vão consumir esses bens e que vão consumir os serviços prestados a elas, nós vamos denominar de consumidores. Então, o que seriam esses consumidores? Seriam todas as pessoas que adquirem um produto ou utilizam de determinado serviço que é oferecido pela sociedade e que é oferecido pela própria indústria. Tá bom, pessoal? Então, fica aí o primeiro ponto, né, importantíssimo a gente destacar na nossa revisão. O segundo ponto, ele vai falar sobre consumo e desigualdade social, pessoal. Eu tenho que entender que o consumo ele é um fator gerador da desigualdade social, porque eu tenho produtos e serviços que são feitos, né, oferecidos à população. Os produtos e serviços, eles foram feitos para poder satisfazer as necessidades das pessoas, tá bom? Só que eu tenho que entender que aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, mas de maneira mais profunda e mais perceptível no Brasil, as diferenças de consumo revelam as desigualdades sociais. Isso porque eu vou ter produtos e serviços que vão poder ser consumidos em larga escala por um grupo seleto de pessoas, enquanto a grande maioria da população não tem condições de consumir os mesmos produtos e os mesmos serviços. Tá bom? Eu tenho uma parcela da população que tem condições de comprar carros, comprar motos, certo? Fazer viagens internacionais, enquanto eu tenho uma grande maioria da população brasileira que não tem acesso a esses mesmos produtos e a esses mesmos serviços. Quando eu me destaco ali para as zonas tidas como mais nobres da cidade, né, onde moram pessoas de poder aquisitivo mais alto, eu tenho bairros bem calçados, com bom saneamento básico, com hospitais de qualidade próximo, com escolas de qualidade próximas, certo? Com muitos estabelecimentos comerciais ali próximos. Agora, quando eu me afasto do centro da cidade, pessoal, vou ali para aquelas zonas de periferia, favelas, eu vou encontrar bairros que vão ser completamente esquecidos pelo poder público, bairros que não têm saneamento básico, que não têm um sistema de saúde adequado, não tem postos de saúde que atendam de maneira satisfatória a população da região, da localidade, escolas que não têm uma infraestrutura adequada para a educação das crianças, certo? Que são fatores que vão proporcionar e gerar uma maior marginalização, criminalidade. Então eu vejo, pessoal, que para uma pequena parcela da população eu tenho serviços de extrema qualidade sendo oferecidos, até mesmo porque elas podem pagar por saúde, podem pagar por educação, por segurança. Agora, aquela parcela, aquele setor, aquela grande maioria da população que não tem o mesmo poder aquisitivo, que tem um poder aquisitivo mais baixo, tá certo, pessoal? Classe média ou até mesmo pessoas que estão ali na linha da pobreza não têm acesso a esses mesmos produtos com a mesma qualidade. Então, isso é um fator de geração de desigualdade social.
E da mesma forma que existe a desigualdade social entre indivíduos de uma mesma sociedade, eu tenho a desigualdade social existente entre países. Por exemplo, eu tenho países ricos como Estados Unidos, Japão e muitos países europeus. Nesses países, a população tem uma maior renda. Se elas têm uma renda maior, se elas ganham um salário melhor, então quer dizer que elas têm mais acesso a comprar produtos e serviços dos mais variados tipos. Agora, em contrapartida a isso, eu tenho os países pobres, como muitos países da América do Sul, principalmente, países da Ásia, países da África, aonde o salário que é pago à população é muito mais baixo. Se ela recebe um salário mais baixo, pessoal, então quer dizer que a condição que ela tem de comprar alguns produtos e alguns serviços oferecidos na sociedade é muito menor. Então isso gera-se um fator de exclusão, isso gera-se um fator de desigualdade social, ok? Então, e aí nós vamos aqui para o transporte no Brasil, pessoal, certo? Quando a gente fala em transporte no Brasil, a gente vai falar em uma série de mecanismos que vão servir tanto para transporte de mercadorias como também para deslocamento de pessoas, tá bom, pessoal? Eu vou ter vários tipos de transporte no Brasil. Tá bom? Eu tenho transporte hidroviário, eu tenho transporte rodoviário, eu tenho transporte ferroviário, eu tenho transporte aeroviário, tá bom, pessoal? Então, são vários tipos de transporte que vão existir inseridos ali na malha viária brasileira. O que eu tenho que entender, pessoal? No Brasil, o meio de transporte que mais vai se destacar, ou seja, aquele que mais vai ser utilizado, é o transporte rodoviário. E ele vai ser mais utilizado tanto para o transporte de cargas, como também para o deslocamento de pessoas dentro do território nacional, tá bom? Então, meio de transporte mais utilizado no Brasil, transporte rodoviário. Eu tenho outros? Tenho sim, eu tenho o hidroviário, que é feito com barcos, o ferroviário, que é feito com trens, o aeroviário, que é feito com aeronaves, aviões, certo? E aí eu tenho que entender uma coisa, esses transportes, pessoal, eles têm problemas? Tem sim, vários problemas. No Brasil eu tenho muitos problemas relacionados à infraestrutura de transporte, ok? Por exemplo, o transporte público ele não atende de maneira satisfatória a população. Muitas vezes, além dele ser muito caro, a passagem de ônibus ou então de metrô ser muito cara, né? Quando comparado ali com o poder de compra e com a capacidade salarial do trabalhador comum, ele se torna muito caro. Certo? Inacessível, muitas vezes para muitas pessoas. Eu tenho que entender que além de ser muito caro, ele tem muito problema, lotações, péssima estrutura das estradas, péssima estrutura dos transportes públicos, insegurança no transporte público, são todos fatores de problemas do transporte no Brasil. Certo? Da mesma forma que o transporte público tem problemas, o transporte de cargas também vai ter, né? Porque grande parte dos produtos que são feitos no Brasil e são espalhados pelo território brasileiro, eles vão ser transportados de carros, caminhões, por exemplo. Só que eu tenho estradas que estão em péssimo estado de conservação, esburacadas, que não oferecem segurança, que têm uma péssima sinalização. Certo? E se o governo brasileiro ele depende do transporte de cargas rodoviário, tá certo? Para movimentar a economia do país, é óbvio que o governo ele tinha que investir em infraestrutura de estrada. Só que isso é caro, pessoal. Certo? É por isso que seria necessário que houvesse uma diversificação dinâmica dos meios de transporte no Brasil, que além do transporte rodoviário, o governo ele desenvolvesse muito mais do que é desenvolvido atualmente o transporte rodoviário, o transporte hidroviário, fazendo ali utilização de rios que são muito navegáveis no Brasil, certo? Interligando os portos marítimos brasileiros ali nas regiões costeiras dos estados, certo? O que iria baratear tanto o deslocamento dos produtos como também baratear o deslocamento das pessoas. Então aí eu tenho que encontrar algumas soluções para tanto o transporte público melhorar como também para o transporte de mercadorias no Brasil ele vir a melhorar, tá certo, pessoal? Então eu tenho aqui, né, a malha rodoviária brasileira, eu tenho que entender, né, que todos esses bens e mercadorias, assim como também as pessoas, elas vão circular através de uma rede viária. E o que seria uma rede viária? Ela é uma estrutura física, né, composta de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, que servem para o escoamento da produção e também para a circulação de pessoas. Ok? Grande parte da rede viária
brasileira, né, grande parte da rede viária brasileira vai se concentrar na região Sudeste, tá bom, pessoal? Porque é a região mais industrializada do Brasil, certo? Então, consequentemente, é lá que se concentram as maiores rodovias, as maiores ferrovias, tá bom? Os maiores aeroportos. Logo depois da região Sudeste, eu tenho a grande maioria da concentração viária brasileira na região Nordeste, com 26% da capacidade viária do Brasil. E a região do Brasil que menos conta com uma rede viária, pessoal, que menos conta com estradas, com portos, com aeroportos, é a região Norte, com apenas 9%. Mas isso vai estar também por uma questão geográfica da região. A região é abrangida pela floresta amazônica, conta com a presença de grandes rios que poderiam ser melhor utilizados e melhor aproveitados para a navegação, inclusive para o deslocamento de cargas, tá certo? Naquela região, ok? Então, agora nós passamos aqui para o segundo ponto da nossa revisão, que já abrange o conteúdo de cartografia, tá, pessoal? E aí eu tenho que entender dois conceitos no primeiro momento: o conceito de mapa e o conceito de cartografia, né? Por mapa eu posso considerar as representações gráficas e métricas, né, de uma porção do território sobre uma superfície plana, mas que também pode ser esférica, ok? Já o conceito de cartografia, ele é muito simples, é basicamente a ciência da representação gráfica da superfície terrestre. Tanto como ponto final, tendo como ponto final o mapa, ou seja, a cartografia é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas, tá bom, pessoal? Quando nós falamos concepção dos mapas, falamos em produção dos mapas, elaboração dos mapas. Então aqui temos dois conceitos, tanto o conceito de mapa como o conceito de cartografia, que são importantíssimos aí para que vocês compreendam, ok? Aqui, o próximo ponto a ser analisado na cartografia é sobre os elementos do mapa, pessoal. Eu tenho o mapa e eu tenho que entender que todo mapa ele vai ter uma série de elementos que eu tenho que saber, certo, da sua utilização. Por exemplo, aqui eu tenho um mapa que retrata a densidade demográfica brasileira em 2010. Quais são os elementos que eu posso identificar nesse mapa? Eu tenho o título, né? O título do mapa é Densidade Demográfica 2010. É através do título do mapa que você vai conseguir saber do que aquele mapa se trata. Eu tenho uma legenda que vai auxiliar você a realizar a leitura daqueles símbolos que são presentes naquele mapa. Eu tenho uma orientação, né, que geralmente no mapa vai indicar a direção norte. Eu tenho uma projeção, certo? A projeção cartográfica daquele mapa, ok? E eu tenho a escala daquele mapa, que vai dizer o tamanho da proporção daquele mapa, se é um mapa de 1 para 100, de 1 para 250 mil, de 1 para 2 milhões, ok, pessoal? A gente tem que entender que todo mapa ele vai ser a redução da superfície terrestre para que ela caiba dentro de um plano de papel, tá bom, pessoal? Então, quando vocês virem uma escala, por exemplo, de 1 para 250 mil, quer dizer que a realidade que está sendo representada naquele mapa, ela foi reduzida 250 vezes, tá bom? Para que ela caiba naquela projeção, certo, pessoal? Então aqui eu tenho esses 5 elementos principais do mapa: título, legenda, orientação, projeção e escala. Além disso, pessoal, eu tenho um outro elemento, que é a referência, ou seja, que é de onde aquele mapa ele está sendo tirado, de onde aquelas informações daquele mapa estão sendo extraídas. Pode ser do IBGE, por exemplo, ou então de outras fontes de pesquisa, institucionais ou não, tá bom, pessoal? Então, agora a gente veio aqui para uma parte de extrema importância, que é sobre as escalas. Pessoal, quando nós falamos em escalas cartográficas, né, nós temos que entender que todo mapa ele vai ter uma escala, como eu falei para vocês, né? A escala é a quantidade de vezes que o mapa ele que a realidade teve que ser reduzida para que ela coubesse numa representação cartográfica, no papel, tá bom, pessoal? Então, eu tenho dois tipos de escala. Eu tenho uma escala numérica, né, que é indicada no mapa na forma de fração, ok? Eu tenho a escala gráfica, que é indicada no mapa na forma de uma linha reta horizontal dividida em partes iguais. E dela estão indicadas as distâncias reais de um mapa. Então, pessoal, escala numérica. Eu tenho, certo? Olhando aqui para essa imagem de baixo da parte direita da tela de vocês, né? Tipos de escala. Eu tenho a escala numérica. A escala numérica ela pode ser representada tanto na forma de razão como na forma de fração. Na forma de razão, por exemplo, 1 para
4 milhões, na forma de fração 1 sobre 4 milhões, tá bom? Você lê sempre 1 para 4 milhões ou 1 sobre 4 milhões, tá certo, pessoal? Então, temos aí essas duas formas de representar a escala numérica. A escala gráfica, pessoal, ela sempre vai ser representada, certo? Olhando para essa imagem à esquerda em laranja que vocês têm na tela, certo? Por uma linha reta no mapa, certo? E uma linha horizontal. Ou seja, aqui eu tenho uma escala gráfica, né? Que vai 0, 5 e 10 quilômetros. Eu quero dizer, pessoal, como é que eu vou ler e interpretar essa escala? Ou seja, de 0 a 5 eu tenho 1 centímetro, de 5 a 10 quilômetros eu tenho mais 1 centímetro. Se vocês forem no mapa e colocar uma régua em cima da escala, vocês vão encontrar exatamente 1 centímetro, tá bom? Então isso quer dizer, pessoal, que a cada 1 centímetro na escala eu tenho 5 quilômetros na realidade. Então isso quer dizer que de 0 a 10 eu tenho 2 centímetros, então eu vou ter 10 quilômetros na realidade. De 0 a 10 eu tenho 10 quilômetros na realidade. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aí esses dois tipos de escala, ok? Na escala numérica, pessoal, eu tenho o numerador e tenho o denominador. O numerador, certo, é a distância no mapa, que é sempre representada por 1 e é representada em centímetros. Tá bom, pessoal? O denominador é a distância real daquela superfície representada, ok? Como a superfície representada no mapa, ela vai variar, então o denominador também vai variar. E ele pode ser representado tanto em centímetros como também em quilômetros, tá certo, pessoal? Agora lembrem-se, o numerador ele é sempre 1 e ele é sempre representado em centímetros, tá certo? Aí eu tenho, né, a aplicação da escala. Eu tenho que saber, pessoal, na verdade, calcular a escala cartográfica, porque é de extrema importância realizar o cálculo da escala cartográfica. Então, com base na forma do cálculo, eu tenho maneiras de fazer esse cálculo. Eu tenho que usar algumas fórmulas matemáticas para poder fazer esse cálculo. Por exemplo, quando eu quero saber a medida real de um mapa, eu uso a fórmula D é igual a E vezes D. Quando eu quero saber a distância gráfica, certo, de uma escala cartográfica, eu uso a seguinte fórmula: D é igual a Dzão dividido por DE, certo? E quando eu quero saber simplesmente a escala daquele mapa, então eu uso a fórmula E é igual a Dzão dividido por Dzinho, ok? E aí eu tenho que entender o que cada letra dessa vai significar. O E maiúsculo significa escala, o D maiúsculo significa distância real e o D minúsculo significa distância no mapa. Então, quando eu quero saber a medida real, certo, de um ponto A a um ponto B do mapa, por exemplo, eu uso, né, a fórmula distância real, certo, pessoal, é igual a escala vezes distância no mapa. Quando eu quero saber a distância gráfica, certo? Então eu uso distância no mapa é igual a distância real dividido por a escala. E quando eu quero saber a escala, eu basicamente uso a seguinte fórmula: escala é igual a distância real dividido por distância no mapa. Aí é só vocês fazerem o cálculo que vocês vão encontrar, certo? A resposta numérica de vocês. Agora lembrando, pessoal, eu tenho que entender que no mapa eu tenho representações que vêm em quilômetros e que vêm em centímetros. Se eu encontro um valor em quilômetro e tenho que converter ele para centímetro, eu tenho que aplicar uma lógica. Se eu tenho um valor em centímetro e quero converter ele para quilômetro, eu tenho que aplicar outra lógica. E é isso que a gente vai entender agora como é que nós fazemos. Por exemplo, vamos pensar aqui que eu tenho as seguintes informações. Eu tenho um mapa, tá bom? Que vai estar aí na escala de 1 para 250 mil, ok? E nesse mapa eu tenho uma estrada que mede 8 centímetros no mapa. Quando eu peguei a minha régua, eu coloquei a régua no ponto A até o ponto B da estrada e vi que do ponto A até o ponto B da estrada no mapa eu tinha 8 centímetros. Só que eu quero descobrir qual é a distância real dessa estrada, qual é o tamanho dessa estrada na realidade. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter em mente o seguinte: eu tenho um mapa. A minha escala é de 1 para 250 mil no mapa. Eu tenho no mapa
o ponto A que vai até o ponto B, que é a minha estrada. Ela sai do ponto A e vai até o ponto B. Eu tenho que entender, pessoal, que aquele ponto A até o ponto B é a minha distância entre dois pontos, tanto no mapa como na realidade, tá bom? Aquela estrada está sendo representada no mapa, mas ela existe na realidade. E ela sai de um ponto A, que pode ser uma cidade, a um ponto B, que pode ser outra cidade, por exemplo, um bairro, por exemplo, tá bom? Então, eu vou ter a minha distância do ponto A para o ponto B. Olhando agora para o ponto 2 aqui da imagem de vocês. Eu tenho que entender, pessoal, que do ponto A ao ponto B, eu tenho uma medida em centímetros. O mapa, ele me deu a informação. Eu tenho uma escala de 1 para 250 mil e eu tenho uma estrada que vai do ponto A ao ponto B que mede 8 centímetros. Então, essa distância do ponto A no ponto B, ela é em centímetros, ou seja, a distância no mapa. Eu quero encontrar a distância real entre o ponto A e o ponto B, então eu quero encontrar essa distância em quilômetros. Agora, poderia acontecer o seguinte, pessoal, ao invés do mapa trazer a distância em centímetros, o mapa poderia dizer, a estrada do ponto A ao ponto B, ela mede 50 quilômetros, encontre o tamanho dela no mapa. Aí sim, pessoal, eu iria ter que encontrar o tamanho daquela estrada em centímetros no mapa, ok? Aí eu aplicaria outra fórmula e usaria outra lógica, que nós veremos aqui como é que nós convertemos centímetros para quilômetros e quilômetros para centímetros, ok? Então, continuando, vamos lá, eu tenho uma estrada que vai do ponto A ao ponto B, né? Que no mapa está em centímetros, e eu quero encontrar, né, a distância real dela, que é em quilômetros. Então, como é que eu faço? Eu tenho, certo, a minha escala, 1 para 250 mil, então eu vou usar aqui uma fórmula, eu tenho 1, tá bom, pessoal? 1 é o meu numerador, tá bom? Que não muda, é sempre 1. 250 mil, certo? É o meu denominador. Ele vai variar dependendo do mapa, dependendo da escala. Pode ser uma escala maior, uma escala menor, certo, pessoal? Então, o que é que eu faço? 1 para 250 mil. A minha questão, não deu o tamanho da estrada em centímetros no mapa? Deu sim, é 8. Então, eu faço o quê? Eu coloco o 8 embaixo do 1, porque o 1 ele representa a distância no mapa em centímetros. E embaixo do 250 mil, eu coloco o quê? X, porque eu não sei, certo? Aí é o que eu quero descobrir, que é a minha distância real. Então é X, eu não sei, eu tenho que fazer o cálculo para poder encontrar ela. Aí eu uso aquela velha regrinha, meio por extremos, ou seja, 1 vezes X, 1x, certo? E 8 vezes 250 mil ou 250 mil vezes 8. Agora eu faço o cálculo. X é igual a quanto que é 250 mil vezes 8, pessoal? Certo? Faça um cálculo aí. Vocês vão encontrar o valor de 2 milhões. Então, 250 mil vezes 8 é igual a 2 milhões. X vai ser igual a 2 milhões de centímetros. Aí vocês se perguntam, Luiz Iago, que número é esse? 2 milhões de centímetros? Eu nunca ouvi falar num número desse. Pessoal, entendam uma coisa. Aqui eu encontrei o meu valor real da estrada em centímetros. Só que eu quero ela na realidade. Se eu quero a estrada na realidade, eu tenho que converter de centímetros para quilômetros. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Estão vendo aqui o ponto 4, destacado aí no quadril, na projeção de vocês? Pois bem, aqui no ponto 4 eu tenho medidas, tá certo? De distância, pessoal, que vai de quilômetro a centímetro, ou seja, eu tenho um quilômetro, eu tenho um hectômetro, eu tenho um decâmetro, eu tenho um metro, decímetro e centímetro. Pessoal, se eu quero converter de centímetro para quilômetro, eu vou fazer aquela velha lógicazinha de cortar os zeros. Agora, olhem para o ponto 4. De centímetro para quilômetro, eu tenho quantos zeros? Vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. De centímetros para quilômetros, de baixo para cima. Então, se eu tenho de centímetros para quilômetros 5 zeros, eu corto 5 zeros ali no meu resultado de 2 milhões. Eu corto 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros. Então, fica o número 20, ou seja, 20 quilômetros é o tamanho real da estrada no mapa. Aí vocês devem perguntar, Luiz Iago, mas se a questão ela desce o tamanho da estrada, certo?
ao invés, na realidade, ao invés do tamanho dela no mapa. Se lá no lugar de 8 centímetros tivesse 50 quilômetros, como é que eu faria esse cálculo? Aí, no caso, você iria, né, procurar o tamanho dela no mapa. Então, ao invés de colocar o 8 embaixo do 1 na nossa fórmula, você colocaria o x, certo? E embaixo do 250 mil, você colocaria o 20. Né, que representaria 20 quilômetros, e aí faria a mesma coisa, né, 1 vezes x e 1 vezes 50 e, 250, e x vezes 250 mil. Então era só fazer a mesma lógica e a gente encontraria o resultado. Só que eu encontraria o resultado, pessoal, em quilômetros, né? Eu iria encontrar 20 quilômetros e eu teria que converter esse resultado de quilômetros para centímetros, ok? E aí como é que eu faria? Se de centímetro para quilômetro eu cortei os zeros, de quilômetro para centímetros eu acrescento os zeros, né? Quantos zeros eu tenho de quilômetros para centímetros? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então eu acrescentaria 5 zeros e encontraria o valor, né, da minha estrada em centímetros no mapa. Tá bom, pessoal? É só vocês fazerem essa lógica. Então eu tenho tanto esses primeiros modelos que eu expliquei para vocês aqui, essas 3 primeiras fórmulas que eu expliquei para vocês, como eu também tenho aqui essa outra fórmula, que também é uma outra possibilidade para a resolução das questões de escala cartográfica. Tá certo, pessoal? Então, continuando aqui, pessoal. Outro aqui exemplo de escala cartográfica, né, de cálculo de escala cartográfica. Olha só, pessoal, aqui eu tenho o seguinte problema, né? A distância real entre duas cidades no mapa de escala 1 para 250 mil é de 50 quilômetros. Qual a distância no mapa entre elas? Olha só, o exemplo que eu acabei de citar, né? Eu tenho aqui o E, que significa escala, 1 para 250 mil. Eu tenho o Dzão, que é a distância real. E eu tenho o Dzinho, que é a distância no mapa. Não é isso? Olhem só aqui o significado de cada uma. É escala, Dzão, distância real, Dzinho, distância no mapa. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu já tenho as informações. Qual é a minha escala? 1 para 250 mil. Qual é a minha distância real? 50 quilômetros. A questão já deu. O que é que a questão quer que eu faça? Descubra a distância no mapa. Então, é Dzinho. Então, eu tenho Dzinho igual a 50 quilômetros dividido por 250 mil. Só que eu tenho que entender, pessoal, que quando eu quero encontrar uma distância que está em quilômetros e converter ela para centímetros, eu tenho que fazer o quê? Acrescentar os zeros, né, pessoal? Seguindo esse modelo aqui das nossas das nossas medidas de comprimento: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Tá certo, pessoal? Então, o que eu faço? Dzinho é igual a 50, aí eu já acrescento diretamente aqui os zeros, tá bom? De quilômetro para centímetro, acrescento quantos zeros? 5 zeros. Então, tá aqui, 5 milhões dividido por 250 mil, o resultado vai ser 20, pessoal. Então, Dzinho é igual a 20 centímetros. O tamanho daquela estrada, certo? Que na realidade era de 50 quilômetros, no mapa ela tem 20 centímetros, certo? Muito fácil, muito simples, é só uma questãozinha básica de um cálculo matemático, que não tem grandes dificuldades. Tá certo, pessoal? Então, continuando aqui, além da escala cartográfica, eu tenho que entender, pessoal, que um mapa ele vai me dar diversos pontos de vista de uma imagem, tá bom? Então, os mapas, como representações da superfície terrestre, eles são vistos de cima, mas além da visão horizontal, certo? E da visão vertical, né, em si, eu tenho outros modelos de visão. Por exemplo, eu tenho aqui, né, nessa imagem, na parte de cima à esquerda, a visão vertical, onde eu vejo as coisas de um plano superior, certo? De cima para baixo. Além da visão vertical, já à direita da tela de vocês, né, mostrando aqui essa rua com prédios, eu tenho a chamada visão oblíqua, que é aquela onde eu basicamente mantenho uma visão quase que linear, né, daquela coisa que eu enxergo. E aqui na parte de baixo da imagem eu tenho a visão horizontal, que é aquela visão que eu tenho de maneira direta quando eu olho um objeto estando no mesmo plano que ele,
Tá bom, pessoal? Então eu tenho esses 3 modelos de visão. A visão vertical, que é de cima para baixo, a visão oblíqua, né, que é num plano um pouco mais inclinado, e eu tenho uma visão horizontal, que é a visão onde eu estou no mesmo plano do objeto que eu estou observando, ok? Temos esses 3 modelos de visão do mapa. E tenho, claro, as imagens orbitais. Eu tenho que saber interpretar as imagens orbitais. O que seriam as imagens orbitais, pessoal? As imagens orbitais são representações da superfície terrestre obtidas por satélites artificiais especiais, né, que vão girar em torno da Terra e a elevadas altitudes. E aí, nas imagens orbitais, eu tenho uma série de cores, pessoal. Então, eu tenho, para me poder ler as imagens orbitais, eu tenho que saber o que cada cor significa. Então, o rosa, geralmente, ele vai significar áreas povoadas, né? Quanto mais urbanizada, quanto mais povoada uma região, né, grandes cidades, por exemplo, maior é a tonalidade de rosa, mais forte é a tonalidade de rosa no mapa orbital. As zonas em verde, pessoal, representam as áreas de floresta, de campos agrícolas, tá bom? São todas aquelas áreas que não são urbanizadas. Essas linhas em azul, tá bom? Assim como também essas manchas em azul, representam o quê? Cursos de água, lagos, grandes rios, tá bom? Quando a gente encontrar a cor preta representada na imagem orbital, aquela cor preta significa os mares, tá bom? E entre a cor preta, certo? E junto ali coladinho a cor preta, quando eu encontro uma faixa branca, aquela faixa branca vai representar, certo, a faixa litorânea, as areias da praia, né, aquela zona litorânea ali, ok? Então a cor rosa, ela se refere ali às zonas urbanizadas, povoadas, as grandes cidades, por exemplo. As zonas em verde aí representam as áreas de floresta, de mata, campos agrícolas. As zonas em azul aí representam lagos ou então curso de rios, e quando nós temos a imagem preta, eu tenho aí, no caso, a representação dos mares e oceanos, tá bom, pessoal? Então, tá explicado, né, as imagens orbitais. Tenho também os mapas temáticos, né, que são mapas específicos criados para representar as características de um determinado lugar. Seria muito difícil se eu fosse ler um mapa que trouxesse informações sobre economia, sobre vegetação, sobre hidrografia, sobre relevo, tudo junto num só. Então, para poder facilitar a leitura do mapa, eles vão ser divididos em temas, pessoal. Eu vou ter mapas físicos, por exemplo, que representam os aspectos naturais de determinadas áreas, como por exemplo representa o relevo, a hidrografia, a vegetação, o clima. Eu tenho os mapas econômicos, que representam a distribuição das riquezas de uma determinada área, como recursos naturais, como as indústrias. E eu tenho os mapas demográficos, que representam ali a distribuição da população de uma determinada área, como estado, região, país. E tenho outros modelos de mapa também, pessoal, tá bom? Então, e aí eu tenho, né, que saber interpretar e ler esses mapas. Eu tenho que entender que todo mapa ele tem uma linguagem específica, né? E essa linguagem ela vai ser composta por uma série de símbolos que são criados com a finalidade de representar características naturais e características humanas de diferentes áreas da superfície terrestre. Pessoal, esses símbolos que vocês veem no mapa, nós chamamos eles de convenções cartográficas. Qual é o conceito de convenções cartográficas? Eu posso dizer muito bem que convenções cartográficas são símbolos gráficos, desenhos, cores, números, pontos, linhas, letras, tá certo? Que vão representar características de determinadas áreas da superfície que são reconhecidas internacionalmente. Como, por exemplo, os cursos de água, como rios, lagos e oceanos, geralmente são representados, né, na cor azul. Florestas e matos são representadas na cor verde. Rodovias geralmente são representadas por linhas e traços. Além disso, eu vou ter uma série de outros símbolos, pessoal, que vão representar relevo, vegetação, indústria, economia, certo? População, em si, vários tipos de aspectos, tanto naturais como também humanos e econômicos, ok, pessoal? Então, eu tenho que entender que essas convenções cartográficas são símbolos internacionais. Então, independente do mapa ser feito no Brasil, nos Estados Unidos ou no Japão, eu vou conseguir ler o mapa, porque os símbolos que são utilizados para a composição da leitura do mapa, eles são os mesmos em qualquer ponto do mundo. E isso foi feito justamente para facilitar a leitura e a interpretação dos mapas cartográficos. Tá bom, pessoal? Então, nós fechamos aqui com a nossa revisão, certo? Até a nossa próxima aula.